Olá pessoal, eu me chamo Estela e eu tô aqui com o objetivo de gravar alguns vídeos falando sobre a adoção, contando um pouquinho da minha experiência, da minha história dentro desse processo, falando das questões burocráticas, falando também sobre escolha de perfil, tempo de espera, fila e tudo mais, tá? Eu vou tentar fazer alguns vídeos sobre o assunto, porque é óbvio que um vídeo só eu não vou conseguir falar tudo. Então eu vou tentar fazer mais vídeos. Eu vou tentar estar contando um pouquinho por partes de como que foi a minha experiência sobre adoção, né? E eu vou começar esse vídeo falando sobre a questão mais burocrática mesmo desse processo de adoção. Por onde que a gente começa, né? Quando a gente pensa que quer adotar, quando a gente tem já a certeza de que quer adotar. A gente vai no fórum mais próximo da onde a gente mora e pega com eles uma lista de documentos, onde a gente vai ter que ir atrás desses documentos originais e a xerox e entregar para eles. Dentro dessa lista de documentos tem um laudo que precisa ter de um médico, dizendo que a pessoa ela tem total condição física e mental de ser mãe, de criar, né, filhos. E depois que você junta todos esses documentos, você leva tudo no fórum. Eu levei tudo no fórum em dezembro, eu lembro que o mês era dezembro. E aí eles me falaram que eu teria que fazer um curso com a duração de 3 meses. Este curso, muita gente acha, poxa, que perda de tempo, 3 meses que eu tô parado aqui, perdendo tempo, sendo que eu poderia estar na fila. Mas a verdade é que esse curso é realmente fundamental e importante para quem está no processo de adoção. Ele é muito rico em informações, em reflexões, tanto internas quanto externas também, para a gente entender o que é a adoção, quem são as crianças que estão no abrigo, né? E trazer pra gente um pouquinho dessa realidade. Então é um curso, na minha opinião, foi fundamental assim. E depois desse curso, eu tenho que pegar esse certificado, levar pro fórum para anexar junto com os meus outros documentos. Foi anexado junto com os meus outros documentos. E eles me deram no site login e senha do TJ para eu poder entrar e acompanhar quando que seria a minha entrevista, minha primeira entrevista com o assistente social. E aí passou uma semana, eu entendo todo dia, estava lá agendado para daqui 2 meses minha primeira entrevista. Minhas entrevistas entre uma e outra demoraram de 2 em 2 meses, mais ou menos, tá? Eu acho que foi assim nessa ordem: assistente social, depois psicóloga, depois a visita da assistente social aqui em casa, e aí novamente com a psicóloga, e aí a psicóloga quis conversar com os meus pais e com a minha irmã. Mesmo eu sendo independente financeiramente e não morar mais com eles, mas eles queriam saber como que a família estaria recebendo essas crianças, né, que já foram muitas vezes rejeitadas, né, pelos seus genitores, pela sua família biológica, e eles não querem que essas crianças passem por uma nova rejeição. Então eles fizeram essa entrevista, e como eu estava adotando sozinha, uma moto passando, como eu estava adotando sozinha, eles sentiram a necessidade de conversar com os meus pais. Então teve uma entrevista a mais que levou um tempo a mais. Depois dessas entrevistas e tudo isso, tudo que a psicóloga conversa com a gente, assistente social, tudo isso aparece lá na página, lá no site. Quando você entra lá, faz o login, aparece tudo. Você pode estar acompanhando. Eu fui imprimindo página por página, coloquei tudo numa pasta, né? Isso é opcional. E depois dessas conversas todas, nessas conversas, o que se fala? Fala muitos motivos. Elas questionaram muito porque eu, podendo engravidar, sendo saudável, não tendo problema algum, por que eu tenho a adotar. Então elas insistiram muito nisso.
perguntaram, né, o porquê da adoção, por que eu queria ser mãe, né? E elas perguntam questões relacionadas a isso. Sobre visita da assistente social em casa, que é uma coisa que todo mundo fica assim, ai, né? O que elas perguntam? O que acontece? O que elas veem? Elas vão ver se sua casa é grande ou pequena? Não. Elas vão reparar se sua casa tem 10 cômodos ou 2? Elas vão olhar dentro da sua geladeira? Dentro da sua despensa? Não. Elas não vão olhar nada disso. O que elas vão olhar? Se sua casa tem uma condição mínima de receber as crianças ou a criança que você almeja, né? Muitas pessoas que estavam no processo de adoção, que eu conheci dentro desse processo de adoção, a casa tinha 2 cômodos. A assistente social questionava, né, onde que a criança vai ficar? Aí a pessoa falava, eu vou transformar essa sala em quarto. A assistente social, então ok. Ponto, morreu. Então muita gente fala, a adoção é coisa de gente rica. É porque as referências que a gente tem de adoção é de artista, que é outra coisa que eu vou falar no próximo vídeo. Mas não é coisa de gente rica, porque 100% das pessoas que eu conheci nem classe média eram. E eu conheci muita gente no processo que eu estava, conheci muita gente nesse processo de adoção, na fila de adoção, e ninguém que eu conheci, ninguém, nem classe média era. Todas não, tô mentindo. A maioria das pessoas, assim, tipo 95% das pessoas que eu conheci, moravam de aluguel. No meu caso, eu não tenho olerite, não tenho carteira assinada, sou autônoma. Então, eu levei os status de banco como comprovante de renda, né? Moro de aluguel também. E consegui ser habilitada, como todas as pessoas que eu conheci foram habilitadas para adoção. Habilitadas para adoção as pessoas conseguirem entrar na fila de adoção. Nada disso impediu. Então as pessoas perguntam, precisa ter dinheiro? Não, não precisa ter dinheiro. Outra coisa que me perguntaram na entrevista, questionou religião e o fato de eu ser vegana, eles questionaram isso? Em momento nenhum questionaram. Em casa eu tenho o meu altar com as coisas que eu acredito. Em momento nenhum, mesmo eu sabendo que assistente social, psicóloga, tinham religiões diferentes da minha, em momento nenhum elas questionaram a minha religião, ou isso foi assunto, e nem a forma como eu me alimento, nem minhas ideologias foram questionadas. Então, como é ser vegana e adotar? Não sei, porque nem me perguntaram sobre isso. Isso não foi nem assunto, né? Então eu não saberia responder. Porque eles não perguntam sobre isso. Eles perguntam coisas focadas realmente à família, à adoção, a ser mãe, ao perfil da criança e tudo mais, né? Outra coisa que é importante a gente entender. O ECA, ele tá ali para trabalhar para a criança e para o adolescente. Então, os órgãos, os fóruns, as comarcas, os abrigos, eles estão ali para trabalhar para as crianças e para os adolescentes, e não para você, mãe, pai, ou gente que chega lá querendo frequentar os abrigos, escolher as crianças, falando eu tenho direito e estou habilitada. Não, eles não estão ali para escolher um filho para vocês. Eles estão ali para escolher uma família para crianças que estão institucionalizadas, tá? Então é muito importante que a gente entenda isso. Enfim, o meu processo todo levou mais ou menos quase 1 ano e meio, demorou bastante, assim. Mas tem gente que fica habilitada em 6 meses. Isso varia muito de comarca para comarca. Isso varia muito da demanda, da quantia de profissionais que tem, porque muitas vezes são poucos profissionais para muitas coisas para dar conta, e realmente fica espaçado mesmo as entrevistas. Mas tem gente ficando habilitada em 6 meses, então isso varia bastante de fórum para fórum, de como que tá a situação do fórum, a situação de profissionais dentro do fórum. Isso varia. E outra coisa, né, que eu ouço muito
que eu acho que é meio que um absurdo, que não faz sentido. Eu ouço algumas pessoas falarem, eles enrolam, que é uma forma de testar a gente, para ver se a gente desiste. Eu não vejo isso como uma sabotagem mesmo, porque é só você ter qualquer experiência dentro de fóruns, ou até mesmo estar lá, ou, desculpa, ir visitar, para vocês entenderem que é muita demanda para poucos profissionais. Essa que é a verdade. Desculpa. E aí, o que acontece? Às vezes a gente acha que rola um boicote aí. Não rola. Porque o objetivo deles é que existam pessoas querendo adotar. Que existam pessoas com interesse em adotar. Porque eles querem que essas crianças saiam dos abrigos. Eles querem oferecer um lar para essas crianças. Então não existe boicote. Às vezes a gente está tão ansiosos dentro desse processo, querendo que tudo aconteça logo, que a gente transfere isso para os profissionais, achando que isso é um grande mercado de crianças, quando não é, entendeu? Então a gente tem que baixar um pouquinho a adrenalina, né, nossa ansiedade, e entender que esses processos burocráticos fazem parte de um processo de adoção, que não dá para comparar com, né, porque se eu tivesse grávida, você está optando, ou tem pessoas que não é opção, tem pessoas que buscam pela adoção porque não conseguiram engravidar. O processo é outro. Outras crianças que já foram paridas, crianças que têm um histórico de vida e que tem todo um departamento, muitos departamentos, de forma muito cautelosa, querendo colocar essas crianças em lugares seguros, né? Então, é um pouco chato, mas é necessário, né, essas burocracias. E outras coisas também que me perguntaram e que eu presenciei. Presenciei muitos casais homoafetivos que estavam no processo de adoção e todos eles me narraram que foram tratados muito bem e que toda a parte burocrática foi igual ao que eu passei, foi igual que muitas pessoas casadas, héteras, passaram. Então, nessa comarca específica que eu estou falando, que é que eu passei, não teve problema nenhum de preconceito, de alguma situação homofóbica, lesbofóbica. Pelo menos as pessoas que eu conheci não me narraram nada, ao contrário, me falaram que foram muito bem atendidas, que as entrevistas foram excelentes e todas foram habilitadas, né? Habilitadas quer dizer que todas foram para a fila de adoção. Bem, eu vou terminar esse vídeo para não ficar muito longo, mas a princípio é isso. A parte burocrática, a papelada, a documentação do médico, dizendo que a gente tem condições mentais e físicas de ser mãe. As entrevistas, que são super tranquilas e acolhedoras. Eu achei que eu ia me sentir muito intimidada nessas entrevistas, mas não me senti. Elas fizeram de tudo para ser uma entrevista aconchegante, acolhedora, tranquila. A visita em casa eu fiquei super tensa, mas ela só olhou os cômodos, né? Perguntou onde as crianças vão ficar. Eu falei, as crianças vão ficar aqui. Ok, sentou na mesa, a gente conversou, falou sobre o perfil, ponto, acabou, virou e foi embora, sabe? Ninguém fica revirando nada, fuçando o que não deve, entendeu? E é isso, né, que eu acho que é mais a curiosidade que as pessoas vão colocar nessa parte mais burocrática. Mas eu vou tentar fazer outros vídeos falando talvez um pouquinho mais sobre perfil, sobre realidade, sobre tempo de espera e tudo isso que as pessoas me perguntam. E eu quero falar também dos foras, né, das cacas que as pessoas falam por aí, né, que as pessoas comentam. Por isso que eu falo que esse vídeo não é só para pessoas que adotaram, que querem adotar. Eu acho que é um vídeo para todo mundo, para tomar cuidado também, né, porque a gente convive com pessoas ou que foram adotadas
ou que querem adotar, ou que adotaram. Então, por mais que você não queira adotar, você convive com pessoas, então você precisa entender desses assuntos para não falar besteiras, tá bom, gente? Por favor, vamos entender melhor o assunto, que é muita besteira que eu uso e eu fico assim, querendo morrer. Mas eu acredito que isso vai mudar, porque esse assunto não pode ficar isolado só para as pessoas que querem adotar. Todo mundo precisa entender melhor sobre adoção, tá bom? Então, aguardem o próximo vídeo, que eu vou querer muito fazer, né? Eu não prometo nada, mas senão fica ridículo, né? Só uma parte, mas eu vou tentar dar continuidade nos vídeos, porque o meu tempo tá uma loucura, mas eu juro que eu vou estar tentando, tá bom, gente? Eu vou finalizar aqui pra não ficar muito comprido. Obrigada e até o próximo vídeo, pessoal.